Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Zump. Hoje a gente vai falar sobre genocídio, de como ele é aplicado ao redor do mundo, e a gente vai falar sobre as etapas do genocídio. Ok, então você deve saber que historicamente o comunismo matou mais do que qualquer outro movimento. Matou mais do que o fascismo, matou mais do que o nazismo e qualquer outro movimento que você possa pensar, Inclusive a Inquisição Católica, por exemplo. O comunismo ganha de lavada no quesito genocídio. E por que isso acontece? É porque ele tem na premissa deles a eliminação de uma parcela da população que se opõe, certo? Que se opõe às suas causas, se opõe às suas pautas. Por exemplo, não é difícil você ver, por exemplo, políticos de esquerda aqui no Brasil pregando abertamente que determinado político que fala mal da agenda da esquerda deve ser fuzilado. Você deve ver, por exemplo, de vez em quando alguém sair com um discurso de ódio dizendo que uma determinada parcela da população que se opõe à causa comum socialista deve simplesmente ser extinguida, tá? Inclusive teve até DCS, que, por exemplo, o antigo Canecão, que era uma casa de shows, ela foi cooptada depois, ela foi dirigida depois por um DCE que pregava abertamente o genocídio de cristãos. E por que o genocídio faz parte da agenda comunista? Porque é justamente isso, eles querem eliminar a oposição. E eu queria dizer hoje que existem 10 etapas do genocídio. Fidel Castro usou essas etapas, Nelson Mandela, que todos acham que ele era um herói da esquerda, também usou essas etapas do genocídio e elas estão divulgadas por uma importante ONG que fala justamente sobre isso, chamada Observadores do Genocídio ou Genocide Watch, que é uma ONG que combate o genocídio ao redor do mundo. Eles listaram pelo menos 10 etapas e a gente vai falar sobre elas justamente hoje. E para ressaltar, que só para poder enfatizar, é importante a gente conhecer todas essas etapas e saber como combatê-las, justamente para a gente impedir a implementação dessa agenda nefasta, genocida, nefasta, criminosa, que está ocorrendo ao redor do mundo, nas Américas Latinas, via Foro de São Paulo, aqui na Venezuela está acontecendo algumas etapas desse processo de genocídio, e também aqui no Brasil. Então, como eu já falei, elas são 10, e a gente vai listar agora. São elas a classificação, a simbolização, a discriminação, a desumanização, a organização, polarização, preparação, perseguição, o extermínio e, por último, a negação de que tudo isso aconteceu. Então, o genocídio é um processo que desenvolve pelo menos 10 estágios, mas ele pode ser evitado, sim. Esse processo de genocídio ele não é linear, mas as etapas podem ocorrer, inclusive, simultaneamente. Elas não são progressivas, uma após a outra. Elas podem acontecer uma simultaneamente à outra. Então a gente vai começar falando sobre a classificação. Todas as culturas existem categorias onde pode ser descriminalizado grupos entre nós, dividir a sociedade em grupos, entre nós e eles. Nós indígenas, nós negros, nós brancos, nós asiáticos. Então todas as culturas têm como você dividir as pessoas em categorias, certo? Essa divisão em categorias, ela facilita o processo de luta de classes, Dividir para conquistar. Então isso pode acontecer por etnias, raças, por religião, por nacionalidade, por regiões, regionalismo, por exemplo, nordestinos contra sulistas, negros contra brancos, judeus contra alemães, e aí vai. Então, algumas nacionalidades que não possuem categorias misturadas, elas podem ser facilmente propensas ao genocídio, como Ruanda, por exemplo. Então, para se combater a etapa de classificação, deve-se promover entidades, grupos, leis, de cunho universalista, que promovam a universalização, certo? Onde as pessoas possam entrar em harmonia e possam chegar a um bem comum, Nada de discriminação, nada de distinguir um grupo e outro, porque isso causa rivalidade, e isso é um dos processos do genocídio, a classificação. Então vamos ter cuidado quando o PT, por exemplo, prega que eles ricos são brancos, classe elite branca, e depois prega, nós representamos os negros, nós representamos os índios, nós representamos os trabalhadores. Ou seja, a luta de classes é uma das etapas do genocídio. Em seguida vem a simbolização, é a segunda categoria, a segunda etapa, chamada de simbolização. Então a esses grupos, sejam judeus, sejam negros, sejam asiáticos, sejam alguma religião, atribuídos a eles símbolos como, por exemplo, a cruz para os cristãos, a estrela para os judeus, a suástica para os alemães, aí vai. Esses grupos a eles são atribuídos símbolos. E esses símbolos podem ser perseguidos em algum momento, e outros símbolos podem ser exaltados. Por exemplo, a foice, o martelo, a suástica, como símbolos de poderio,
E aí é pregado, inclusive, o discurso de ódio justamente nessa etapa também de simbolização. É atribuído àquele grupo a simbolização, ou seja, coloca-se uma marca naquele grupo, coloca-se uma tarja, né? Coloca-se um rótulo naquele grupo, e em seguida começa-se uma perseguição. Então, uma forma de combater, tá, a etapa de simbolização é proibir os símbolos de ódio. Por exemplo, a suástica, né, que prega abertamente a destruição de todas as outras raças que não seja a raça ariana. Pode-se proibir também, por exemplo, outros símbolos que digam, né, que expressem o ódio, que expressem o discurso do ódio, certo? Ou que expressem a depreciação de uma determinada categoria, uma dessas categorias que foram simbolizadas. Então, deve-se promover leis que proíbam, né, o uso desses símbolos, porque são usos de processo, certo? Entra dentro do processo de destruição de uma determinada cultura, religião, raça, e aí vai. Então a terceira etapa é a discriminação. Então um determinado grupo vai usar o direito, certo? A lei, vai usar os costumes e vai usar a cultura local para oprimir um outro determinado grupo, para proibir, né, o outro determinado grupo de existir, de se manifestar. E aí começa a questão do discurso de ódio, ou seja, vai se discriminar um determinado grupo para que ele não possa ter sua liberdade de culto, não possa ter sua liberdade de expressão, vai privá-lo da lei, né? Vai fazê-lo com que ele se torne um cidadão de segunda categoria, torna ele um cidadão de segunda modalidade, certo? Ou seja, você tem um cidadão privilegiado, né, pelas leis, e você tem uma segunda categoria de cidadãos que são discriminados, são colocados de lado, né? Ou seja, é a fase de negar direitos aos outros indivíduos. Então, com o exemplo desse processo, do processo de discriminação, nós podemos citar, por exemplo, a Alemanha nazista, que pegou os judeus e disseram o seguinte: judeus, vocês não são cidadãos, vocês não são seres humanos. Como vocês não são cidadãos, não são seres humanos, nós podemos exterminá-los, né? Nós podemos privá-los de seus direitos legais, de suas posses, tá? Houve expropriação, que é a técnica de esquerda, né? O regime comunista, houve a prisão, né? Os guetos, e aí vai. É uma forma, certo, de destruição de uma determinada categoria a qual se quer oprimir. Inclusive, os empregos eram proibidos, né, para os judeus e eram dados somente a alemães, principalmente empregos ligados ao governo. Um outro exemplo disso, nós podemos falar sobre a negação dos direitos de cidadania a cristãos, por exemplo, que vivem em países muçulmanos. Um desses exemplos é a cidade do Lixo, que fica ali no Egito, onde cristãos são privados dos seus direitos civis, certo? Por serem cristãos, simplesmente. Então, uma forma de fazer com que evite-se o genocídio nessa etapa, ou como forma de combater essa etapa, certo, de discriminação, pode-se exigir a democracia plena, ou seja, direitos iguais para todos. A ausência de direitos iguais é falta de democracia, é um tipo de ditadura velada, né, por um determinado grupo. Então, leis diferentes para grupos diferentes não é uma iniciativa de cunho democrático, pelo contrário, é uma das etapas do genocídio fortemente pregada, né, e implementada por grupos de esquerda que querem destruir determinada parcela da sociedade, que não são a favor, né, da sua agenda. A outra coisa é que os indivíduos devem ter o direito de processar o Estado caso seus direitos sejam negados, certo? Ou seja, o Estado precisa ser vulnerável à ação dos cidadãos. O Estado precisa ser vulnerável em relação ao direito civil, né? As pessoas precisam ter o direito de processar o Estado caso seus direitos estejam sendo violados. Essa é uma outra medida para combater a fase de discriminação. A outra etapa é a chamada desumanização. Um grupo vai negar a humanidade de outro grupo. Por exemplo, os judeus foram taxados de não humanos, né, pelos nazistas. Vocês não são seres humanos, vocês não são cidadãos, vocês não são dignos, né, de receber cidadania, então vocês vão ser mortos, vocês vão ser eliminados. Então, por exemplo, o mesmo discurso é aplicado, por exemplo, ao feto, né? Por isso que leis abortistas podem ser tidas também como um tipo de genocídio. E é genocídio, né? É a eliminação de uma parcela da raça humana, simplesmente porque ele não tem um direito, ou não tem, aliás, as condições necessárias para exigir os seus direitos, né? Como ser vivo, né? Como um ser biológico, como um ser humano. Por exemplo, alguns grupos de liberais que são a favor do aborto dizem que o feto não é um ser humano. Essa etapa chama-se desumanização. Alguns grupos esquerdistas dizem a mesma coisa. Dentro da pauta esquerdista tem a prerrogativa do aborto, né? Inclusive eu fiz um vídeo aqui nessa semana passada falando justamente sobre os grupos abortistas que negam a humanidade do feto. Para quê? Para que possam matá-lo, né? Para que possam dizer, o feto não é um ser humano, então nós podemos matá-lo, ele não tem direitos. Mas é justamente o contrário, o feto é um ser humano, é uma vida humana e seus direitos precisam ser preservados. Então essa fase de desumanização também
era aplicado aos judeus e também é aplicado hoje a questão do aborto. Isso, né, o aborto chamado aborto legal, ela é só uma das etapas para o aborto eugenista, né? Ou seja, a criança vai ser detectada no ventre com algum tipo de problema, seja síndrome de Down. A ONU, por exemplo, já recomendou que os fetos que tivessem defeitos genéticos, como a síndrome de Down, por exemplo, fossem abortados. A ONU, essa agência esquerdista internacional, né, que quer a destruição de Israel e que quer a destruição de todos os valores, né, cristãos, né, no mundo.